Gênesis 28, capítulo 10. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar, diga comigo, um lugar, onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, fale, e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada, este é o sonho. Ele via, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, olha o que o Senhor disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas, repita comigo em nome de Jesus, benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Verso 18. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Diga comigo, Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Não feche a sua Bíblia, deixe ela quietinha aí. Você entendeu, amém? Às vezes é difícil a gente ler um texto extenso, mas nós vamos falar sobre esta visão. O que foi dito aqui já nessa noite? Que Deus, Ele faz de várias formas para falar conosco. Quem era Jacó, irmão? Jacó, irmão de Esaú, gerado no ventre de Rebeca, filho de Isaque. Os dois brigaram ali no ventre. Nasce Esaú primeiro, Jacó já nasce agarrado no pé daquele menino, já disputando ali no ventre algo, porque o Senhor já tinha falado com Rebeca, que no ventre ali havia já uma peleja, havia uma guerra, havia uma disputa, haviam duas nações, e eles já pelejavam no ventre. Mas o que eu quero falar com você não é algo que você já não tenha vivido, e se não viveu, vai viver. Se você nunca teve visão de Deus, vai ter. Se você nunca teve sonhos de Deus, vai ter. Por quê? Porque existe uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. E talvez você nunca ouviu falar dessa promessa de Deus. Mas quando Jacó, e hoje eu e o pastor lá em casa, tentando descobrir com quantos anos, porque depois que Jacó cresceu, ali você já conhece a história, você é crente, você lê a palavra, você sabe que num determinado tempo, eles disputam ali a primogenitura. Esaú sendo o mais velho,
E ali Jacó era filhinho de mamãe. Rebeca gostava mais, tinha mais admiração, cuidava mais de Jacó. Mas seu pai Isaac tinha ali um requer bem, um querer mais a vida de Esaú. E nesta batalha, Rebeca e Jacó tramam algo. E pegam, fazem aquele guisado, engana Isaac. E ali há uma briga entre os irmãos, Esaú e Jacó. E é neste ponto que nós vamos chegar. Quando é que Jacó teve esta visão da escada? Jacó teve essa visão quando nessa disputa, Esaú fica furioso, tenta matá-lo. E para não haver algo pior entre os irmãos, o pai de Jacó, Isaac, dá ordem para que ele vá na terra de Padã Arã, que é a terra onde mora seu tio Labão. E chegando lá na terra de Labão, ele não tomasse mulher cananeia, porque eles achavam que, Isaac dizia que, a palavra assim diz, que as cananeias não eram bem vistas, mas que ele tomasse para si a filha de seu tio. Então é nesse momento em que o pai chega para Jacó e fala: Jacó, sai daqui, vai para lá, para a terra de Padã Arã. Irmão, e nós conversando hoje, eu não sei se alguém aqui sabia, eu não me envergonho de dizer que eu não sabia. Jacó saiu da casa de papai e de mamãe com 71 anos de idade. 71, e nós estávamos na peleja, se você procurar na Bíblia, não fala da idade. Mas os estudiosos, calculando quem era José, José era filho de Jacó. Calculando a idade em que José foi vendido como escravo, José governou lá do Egito, calculando a idade que Jacó morreu, Jacó tinha 71 anos, irmão. Não era novinho, né? Mas a promessa de Deus, ela não morreu pelo tempo. Ela não morreu pela idade. Deus tinha algo a fazer. Mas Jacó, por aquela atitude de enganar o pai, o nome dele já significava enganador, mentiroso. Quando o pai Isaac dá ordem para ele ir para a casa do tio, ele vai naquele lugar, assim como diz a palavra. Ele sai e naquele lugar, chega a noite, o sol caiu, a noite vem. Ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Ele tinha que descansar. E naquele lugar a palavra vai dizer que ele pega uma pedra, coloca num determinado lugar e reclina ali a sua cabeça. E ao reclinar a cabeça sobre aquela pedra, ele tem um sonho. Mas ele não tem um sonho, irmão, ele tem o sonho. Ele tem um sonho que Deus falava com ele. O que Deus mostrou para ele naquele sonho? Deus mostrou uma escada que pegava do chão e subia no céu. E aonde estava Deus? Em cima, a palavra diz. E que naquela escada, anjos subiam e anjos desciam. Mas naquela visão de Jacó, a palavra de Deus diz que olha assim, diga assim: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse. Da onde é que Deus falou com Jacó? De cima. Jacó estava ali, naquele lugar, imagino eu que no deserto, no ermo. Jacó estava ali, angustiado. Da onde Jacó estava vindo? Fugindo, irmão. Jacó estava fugindo da terra que ele viveu tantos anos e estava indo para uma terra estranha, de um tio que ele nem conhecia. Mas o que acontecia com Jacó? O travesseiro de pedra, a angústia. Eu não sei se vocês já ouviram ministrações sobre esse travesseiro de pedra. Mas Jacó, ele tinha que reclinar a cabeça em algo. Ele poderia ter deitado na terra. Ele poderia ter se encostado no braço. Mas por que a palavra de Deus, e é isso que o Senhor ministrava o meu coração, por que ele pegou aquela pedra? Porque nós temos angústias. Ele sabia o que ele tinha feito com o irmão. Ele sabia, isso conjecturo eu, são palavras minhas, que ele fugindo sozinho naquele escuro, fugindo para um lugar que ele não sabia como ia ser recebido,
O pai já tinha dado a ordem para ele qual mulher que ele deveria tomar. E ele se deita. Irmão, e Jacó, ele tem uma visão com Deus. O que eu quero dizer para você? Quando Deus mostra aquela escada, o Senhor falava comigo: filha, não tem como galgar processo comigo se você não aprender que tem degrau. E para que serve degrau? É para você subir, para você chegar em algo. Mas o degrau, irmão, às vezes é preciso parar em algum degrau. E naquele lugar, naquele momento, Jacó, ele parou a noite ali. E ele deitou sobre aquela rocha, sobre aquela pedra. A gente gosta de um travesseirinho macio, né? Se o negócio não está macio, nós já começa a dar um desconcerto. Você já joga o negócio para lá, já pega outro, já dorme sem travesseiro. Mas ali, aquela angústia, e o Senhor, ele vai falar que você também tem angústia no seu coração. Você também sabe o que você já fez. Você também sabe por onde você andou, por onde você falou, por onde você falhou. E eu não estou aqui de maneira nenhuma para acusar, para apontar o dedo, não, querido. Eu estou aqui com a autoridade do céu para dizer para você que nada vai impedir Deus de te dar sonhos. Nada vai impedir de Deus entregar algo na tua mão. Não importa se você esteja num caminho, sozinho, dormindo sobre uma pedra, sem cobertor, passando fome, frio. E eu estou dizendo isso no mundo espiritual, porque quando eu e você erra, a gente quer anular o chamado de Deus. A gente acha que não vai ter visões de Deus. Achamos que não estamos preparados para fazer algo para Deus, por Deus. Mas eu vou te dizer, Jacó, ele era conhecido como enganador. Jacó tinha enganado o irmão. Jacó estava fugindo. Jacó, ele devia estar angustiado, inseguro, muitas coisas incertas no futuro dele. Assim como tem algumas coisas incertas no nosso futuro aqui. Um medo, uma angústia. Ai, irmã, eu oro e Deus não me mostra. E eu não tenho sonho. E eu oro, mas eu não consigo entender o que Deus está falando comigo. E o Senhor falava isso comigo. Filha, escuta uma coisa, tem sempre um lugar, eu vou te dizer, e Ele dizia para mim, e Ele está dizendo para você, não adianta fugir. Em algum lugar Ele vai te catar. Em algum lugar Ele vai te encontrar. Em algum lugar Ele vai te fazer lembrar. Em algum lugar Ele vai fazer, Ele vai falar. E você vai compreender o que Ele quer de você. Jacó, ele não parou, irmão. Ele enganou, ele mentiu, ele estava ali magoado com o irmão magoado com ele. Deixou o pai e a mãe apreensivos. Mas ele continuou o quê? Ele continuou caminhando. Jacó, ele continuou andando. Jacó, ele continuou a caminhada dele. A visão de Deus. Ele pediu? A palavra de Deus não está dizendo aqui que Jacó. E Jacó deitou, orou e pediu para que Deus desse um sonho. Não. Deus, ele faz quando Ele quer. Deus, ele faz quando Ele quer. Como quer. Com quem quer, do modo que quer, da maneira que quer, mas de uma coisa é certa, Ele é Deus para fazer. Ele é Deus para fazer. Quando vai discorrendo, e eu lia isso e eu falava, meu Deus do céu, olha o sonho que Jacó teve, uma riqueza de detalhe, não é? Eu estou pedindo para Deus para que eu volte a lembrar dos sonhos que Ele me dá, porque os sonhos estão tudo cortados pela metade. E eu não consigo completar o que Deus tem falado comigo. Eu tenho pedido ao Senhor. É fruto da minha mente, do que eu vivi? Ou é algo que o Senhor está falando comigo? E eu gostaria que você lesse de novo comigo o que Deus falou. Porque, querido, esse mesmo Deus que falou com o sonho, esse mesmo Deus que ali naquele lugar, fugindo, deitado naquele travesseiro de pedra, e talvez você olhe e você fala assim, eu também tenho um travesseiro de pedra. Eu também tenho noites que eu fico preocupado, eu fico ansioso, eu fico ansiosa. Tem noites que eu não sei o que fazer, o que pensar, o que falar.
Tem noites, Deus, que eu só tenho vontade de chorar. Tem noites, Senhor, que eu tenho vontade de sumir. Senhor, eu tenho um cansaço, mas o meu corpo não consegue descansar. Deus, a minha mente, ela não para, porque eu tenho medo, porque eu tenho vontades, porque eu tenho anseios, e eu não consigo ver a mão do Senhor, que tanto se fala. Eu não consigo ter a visão do Senhor, que tanto se diz que tem. Eu não consigo enxergar a promessa que o Senhor tem para mim. Esse é o travesseiro de pedra que eu e você tem. Mas olha o que Deus, irmãos, vai falar no sonho com Jacó. Eu gostaria que cada um de vocês, lessem, porque esse mesmo Deus, Ele está falando exatamente isso com você. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, te darei a ti a tua semente. Aqui ele está falando de terra, mas o Senhor fala ao teu coração. O que eu dei, o que eu coloquei no teu coração, eu estou colocando a semente nela. É eu que coloco a tua semente, irmão, o teu sonho, o teu projeto que você já entregou na mão de Deus. Será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor, Ele está dizendo benditas, Ele está declarando para Jacó, que as famílias que vão vir da geração dele, elas serão benditas. Queridos, elas não serão benditas porque Jacó é bom, não. Elas serão benditas na tua vida, essa semente, porque Ele é Deus que colocou essa semente. Ele é Deus que colocou esse sonho. Ele é Deus que planejou você, que projetou a tua vida, o teu futuro, que tem escrito no livro da vida cada ponto e vírgula. Essa semente. Ah, Deus, e olha no verso 15. Se você não entender isso aqui, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te darei e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Querido, se o Senhor, Ele está dizendo, Ele vai fazer. Se o Senhor, Ele colocou essa semente na tua mão, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele disse a Jacó: eu sou contigo, eu não vou te deixar. O que é que eu vou te dizer? O método, pare aqui, porque Deus vai continuar falando no seu coração. O que é que Jacó fez? Ele enganou. A metodologia usada por Jacó, o caminho que Jacó quis traçar, a forma com que Jacó quis fazer, quis tomar a primogenitura, não alterou o que Deus tinha para ele. E não é a tua falha, não é a tua e a minha fraqueza, não é a minha e o seu erro, que Deus vai deixar de entregar o que Ele prometeu, querido. Mas o Senhor, Ele não barganha com o pecado. Ele ama os seus filhos, mas Ele não ama o pecado que existe dentro de nós. Tinha uma semente. Qual era a semente? Era uma nação que viria de Jacó. O que é que vem de você? Os teus filhos? Eu não tenho um filho. É o teu trabalho? É a tua família? Qual é a visão que você tem hoje? Qual é o panorama que você olha hoje? E você tem da sua real situação dentro da tua casa? O sonho acabou? Não, não acabou.
O sonho terminou? Não, também não terminou. Porque a maneira com que Jacó fez não alterou o que Deus tinha ainda que fazer. Porque a palavra vai dizer: e até que te haja feito o que tenho dito. Eu vou te dizer, eu posso falar para você, Rose, eu vou fazer tal coisa para você, mas eu posso falhar. Eu posso nunca fazer o que eu te falei. Mas tudo que Deus diz nessa palavra, tudo que Deus fala para mim, tudo que Deus fala para você, tudo que Deus já usou servo de Deus para falar com você, tudo que já foi revelado, irmão, não vai acabar até que tenha feito tudo que Deus tem dito a teu respeito. Não podemos achar que as nossas falhas, não vai haver promessa de Deus, não vai haver fogo de Deus, não vai haver milagre de Deus, não. Eu e você precisa aprender a se arrepender genuinamente, converter o nosso coração. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Quando Deus, Ele olha para Jerusalém, vê aquele povo pecando contra Ele, a palavra de Deus diz que Deus coloca um prumo, e Ele diz: eu coloco um prumo sobre o muro de Israel, sobre o muro de Jerusalém, e ali eu não voltarei a passar. O que é prumo? É alinhamento. O que é alinhamento? É andar junto com a vontade de Deus. Você acha que Jacó queria sair da terra do pai e da mãe e deixar Esaú lá? Não queria, filho, ele queria fugir de algo. E tem gente aqui que tem fugido de coisas de Deus, porque acha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não sou eu que vou dizer, é o próprio Deus que vai falar no teu coração, na tua consciência. Se você parou para pensar, será que pode? Ô, irmão, não faz. Não faz porque é pecado. Eu aprendi isso de uma maneira um pouco difícil das coisas de entender. Quando você tem dúvida, aquilo que tira a tua paz não provém do céu. Aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho desejo, se me tira a paz por um segundo, para. Jacó sabia que ele era mentiroso. Jacó sabia que ele era enganador. E ele não parou. Ele continuou naquilo. Só que para cada Jacó tem um Labão. Ele provou da própria semente dele. Quando Deus fala com ele, neste sonho, irmão, imagina eu e você. Tem coisa que Deus falou comigo, irmão, através da palavra, através de sonho, através de revelações, que eu não consigo me ver realizando o que Deus já falou. Sabe por quê? Porque às vezes nós não conseguimos refletir todo o sonho de Deus ainda para nós. Quando Deus falou com Jacó, Jacó ainda era Jacó. Quando Deus deu essa visão para Jacó, que ele era com ele, que ele não ia deixar, eu estarei contigo. Quando Deus falava com Jacó, Jacó ainda era quem era, Jacó ainda não tinha passado pelo processo. Mas aí eu gostaria que você fosse comigo no verso 6, olha o que a palavra vai dizer. Quando ele se acorda, quando Jacó se acorda, e eu espero que você esteja entendendo no teu espírito o que Deus está falando com você nessa noite. Quando ele acorda, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele reflete bem eu e você, não é? Ele reflete bem a minha, a sua vida. Em quantos lugares Deus esteve e está falando, como aqui neste lugar, e ainda tem aquele que acha, mas comigo ele não vai falar. Comigo ele não vai falar, porque, meu Deus, olha o que eu fiz hoje. Comigo ele não vai falar. Crente, ele está falando, ele não vai falar. Ele está falando porque ele está aqui. Ele te ama. E se você está neste lugar, é porque você também busca ouvir algo do céu para a tua vida. É porque você precisa resgatar essa ciência da bondade de Deus contigo.
Nada é pela força do nosso braço, ou pelo nosso conhecimento, pelo nosso intelecto. Uma vez que eu e você pisa no Santo dos Santos, nós vivemos na dependência do Senhor. E se você ainda não vive, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você vai ter coragem de depender de Deus. Eu dependo de Deus, irmã, mas só quando eu estou na igreja. Quando eu estou na igreja, eu oro, entrego para Deus, mas chega amanhã e eu acho que eu tenho que ter uma ideia ilustre, eu já começo a fazer tudo diferente que Deus falou para mim. Deus manda ficar quieto, eu começo a andar. Deus manda andar, eu fico quieto. Deus manda falar e eu já mudo tudo o negócio. Aí eu quero viver a promessa de Deus. Aí eu quero ter visão de Deus. Aí eu começo a falar do irmão, falar da irmã que profetizou que é mentira. Em nome de Jesus. Deus é Deus de palavra de verdade. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de falsidade. O que acontece é que muitas vezes nós ouvimos a falsos profetas. Acreditamos em profetadas, mas não acreditamos na palavra de Deus. Eu leio a palavra, o Senhor fala: filha Kátia, fica quieta, não é para fazer. Vem um abençoado e fala assim: irmão, o Senhor está falando, vai lá naquele lugar agora, eis que te digo, vai lá e fala. Aí o crente pega e vai e faz. O que Deus está falando para mim e para você? Medita na palavra de dia e de noite. Vigia. Ora. Vocês têm acreditado, o Senhor falava isso ao meu coração nessa tarde, irmão. Vocês têm acreditado mais em homens que diz, eis que te digo, do que quando eu falo na palavra, eu sou o Senhor teu Deus que te escolhi, te chamo pelo nome. Ô irmã, você está pregando brava hoje? Não estou pregando brava não, crente, aqui em nome de Jesus. Ou a gente se move pela palavra, ou a gente se move pela voz de homem. E eu vou te dizer, pela voz de homem eu tropeço, caio, morro, vou para o inferno. Mas pela palavra de Deus eu vivo uma vida de abundância. Eu vivo uma vida de verdade. Eu vivo uma vida sim, muitas vezes de sofrimento, mas em todas elas eu confio nessa promessa que Deus falou a Jacó: eis que sou contigo e te guardarei por onde quer que você for. Não é fácil servir ao Senhor. Quando ainda Deus fala com Jacó e ele fala, Deus era neste lugar e eu não sabia. Irmão, peça a Deus de verdade, desesperadamente, para ouvir a voz dele. Não pode sair da casa de Deus e fazer as coisas da nossa vontade, irmão. Não pode. Enquanto eu orava hoje à tarde, o Senhor falava assim: quantas vezes, filha, quantas vezes eu te falei para ir, você não foi? Quantas vezes eu falei para você parar e você não parou? Quantas vezes eu falei para você, me ouve, e você não ouviu? Por quê, irmão? Porque nós vivemos de coisas que nós queremos o tempo inteiro pegar e ver. Ainda ontem nós ouvimos, quando a palavra de Deus diz, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não está dizendo que vai ser uma noite só que você vai chorar. Não está dizendo que é 2, que é 3. Não importa quantas eu e você vai chorar. O que importa é que a alegria ela virá, irmão. E essa alegria ela vem do Senhor. E eu vou terminar. Quando Deus ele fala, Jacó acorda e ele fala, eu não vou ler na íntegra, mas quando ele acorda daquele lugar, ele desperta daquilo ali, ele entende que Jesus era ali, que Deus era ali, que ele não via Deus. E o Senhor continua falando. Ainda tem gente achando que eu não estou falando com ele, mas eu vou te dizer, está falando sim. Mas está falando bonito. Está falando lindo de bonito. E ouça aquele que quer ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Não deixe passar desapercebido. Não permita que o Espírito Santo te toque e você não venha ver o que ele está querendo fazer através da sua vida.
Não é possível que nós estejamos num lugar e não sabemos que o Senhor está aqui, irmão. Quando Jacó, ele acorda, ele pega aquela pedra, ele coloca aquela pedra naquele lugar, e a palavra de Deus vai dizer que ele joga um óleo, ele joga azeite sobre aquele lugar. E naquele lugar que ele joga aquele óleo, ele diz para Deus: aqui vai agora se chamar Betel. O que significa Betel? Betel é a casa de Deus. Irmão, você está hoje na casa de Deus, mas o Senhor, Ele quer fazer do seu coração a casa dEle. Ele quer ungir o seu coração. Ele quer lavar o teu coração que já foi lavado pelo sangue de Cristo. Mas que muitas vezes nós nos esquecemos pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Jacó, ele queria levar vantagem em tudo. E mesmo Deus falando com ele: eu sou Deus, Jacó. Eu te chamo, Jacó, eu vou estar com você, Jacó. Eu não vou te deixar, Jacó, até que cumpra tudo o que eu te disse. Olha o que Jacó ainda fala para Deus no verso 20, ele diz assim: e Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar, eu não vou ler tudo, você lê e medite. Eu tenho uma vergonha, irmão. Tenho uma vergonha quando alguém fala assim: irmão, por que você chora tanto? Eu pode chorar na presença de Deus mesmo, porque Ele está aqui, né? Eu tenho uma vergonha quando às vezes eu falo para Deus: Senhor, se eu fizer isso, o Senhor me dá alguma coisa? Senhor, eu vou fazer um jejum de 21 dias. Senhor, se eu fizer, Senhor, se eu for, Senhor, se eu falar. Irmão, em nome de Jesus, a gente precisa matar isso no nosso coração. Jacó, ele foi obediente a Deus. Isaac, Abraão, fizeram votos com Deus, cumpriram os votos. Mas quantos são os votos que eu e você não cumprimos? Quantos são aquilo, quantas coisas são que nós entregamos para Deus e nós não fazemos? Mesmo Deus falando, mesmo Deus dando visão, mesmo Deus fazendo, mesmo Deus pegando a gente às vezes, parece que eu sinto, às vezes Deus carrega eu pelos cabelos, arrastando assim, ó, e eu tenho que fazer aquilo que Ele mandou eu fazer. Mas às vezes, irmãos, nós estamos vivendo num tempo que nós achamos que nós temos que pedir de manhã, o negócio tem que acontecer à tarde. Pedir à noite, tem que acordar, o negócio tem que estar lá, porque senão não foi Deus que fez, não foi Deus que falou. E eu estou falando isso para você porque Deus falou isso comigo. Crente, não existe eu entrar num propósito de oração se eu não quero mudar. Não tem como eu pedir algo para Deus se eu continuar com as mesmas atitudes. Não foi para isso que Deus nos chamou. Sabe, o que eu mais quero te dizer nessa noite: você tem uma escada na sua frente hoje. Você tem uma escada, e quem vai escolher como galgar esses degraus é eu e você. Não tem problema se eu desci um, porque eu sei que em algum momento o Senhor vai me fazer subir de novo. E não importa, irmão, eu não preciso subir as escadas assim, não. Sobe um, descansa, para. O Senhor tem me ensinado. Sobe um, descansa, para, mas não deixa de ouvir a minha voz. Você falha, mas o teu pecado não vai impedir Deus de fazer na sua vida. Eu falho, mas o que Deus falou que vai entregar para mim, eu tomo posse do que Deus vai entregar para a minha vida. Aquele que eu tenho orado, aquele que eu tenho buscado, aquilo, eu não sei o que você tem pedido, mas em nome de Jesus, existe uma visão de Deus sobre a sua vida, e você precisa acreditar, quando Ele fala que Ele é com você, que Ele não vai te deixar. Senão, o que é que eu e você estamos fazendo aqui? Que evangelho, irmão, que eu vou pregar, se eu, Kátia, não consigo mudar? Uma das coisas, eu já falei várias vezes aqui, irmão. Uma das coisas assim que alguém quando me falava: será que Jacó
entendia que ele era enganador, mentiroso. O Senhor está falando para nós. Será que você aceita o pecado que você tem? Será que você reconhece quando alguém fala, você é tão assim? Às vezes a gente acha que a pessoa vem falar só para ferir. Não, irmão, às vezes Deus usa as pessoas para falarem com a gente com amor e falar, irmã, você precisa se consertar nisso. Tem aquele, sim, que vai te apontar para acabar com você. Olha lá aquela lá pregando a palavra. Quem é ela para pregar a palavra? Quem é ela para falar de Deus? E eu vou te falar que todo dia eu provo disso. O tempo inteiro sendo julgada. Se não faz, se não fala, se faz, se fala. Mas o meu Deus tem me ensinado que o chamado dele para a minha vida não depende da voz de João, de Pedro, de Maria. A voz que comanda a minha vida é a voz do céu. E o meu erro não impede Jesus de fazer aquilo que ele tem a fazer. Coisas que eu errava, eu já não erro mais. Mas ainda não sou perfeita. Porque eu estou subindo a escadinha, irmão. Eu vou subir a escadinha. E em nome de Jesus, que nessa noite você também suba essa escada. Sabe por quê? Existe anjo subindo e descendo, ajudando a mim e a você. Até que nós venhamos a chegar no último degrau dela. E olhar para Deus, e Ele vai olhar para mim e para você. Eu te conheço. Eu te conheço. Se eu e você parar na escada, nós vamos dar voz para o diabo. Sabe, eu tinha vergonha quando alguém falava para mim, eu tinha raiva mesmo. Você é muito brava. Você vê até o jeito que eu prego, né? Deus usa, ao contrário. Você é muito bravo, irmão, e eu era terrível mesmo. Mas eu era terrível, com força. Alguém viesse falar um A para mim, que nem um cachorro bravo. E hoje, eu vejo Deus falando, se aquieta, fica quieto, engole o choro. É porque eu sou melhor? Não é não, irmão. É porque o que Deus tem que fazer em mim, Ele vai fazer. Se eu agir de acordo com aquele que quer me afrontar, eu estou sendo moldada pela mão do mundo. Mas eu espero que você nessa noite entenda a visão de Deus para a tua vida. Entenda que o que Deus falou que vai fazer na tua casa, o que vai fazer, irmão, o que vai fazer na tua casa, vai fazer. Ele vai fazer porque Ele é Deus até. Nada vai terminar até que aconteça o que Ele te disse em nome de Jesus. Que você prove, sabe tudo o que aconteceu com Jacó? Por onde ele passou, a bondade de Deus nunca deixou de ser com ele. Jacó, irmão, ele saiu com 71 anos. Ele foi para a terra de Padã, ele ficou 20 anos lá. Até que Deus falou com ele, agora volta, Jacó. Volta para a terra do teu pai. E nessa volta, ele já tinha 91 anos. Quando ele volta lá com o pai, neste voltar, ele é transformado, ele tem uma luta com o anjo, e nós sabemos. Ele peleja com o anjo, ele é ferido na coxa, e naquele lugar, ele é chamado de quê? De Israel. E quem é Israel? Vem a descendência de Jesus. As 12 tribos de Israel. Nasceu de quem? Nasceu do enganador, nasceu do mentiroso. Não, não nasceu do enganador e do mentiroso. Nada vai nascer daquela que se falava que era brava, que era bocuda, não. Nasceu daquele que Deus transformou. E Deus vai te transformar, porque virá muitas coisas ainda a nosso respeito, querido. Nada é por mim, por você. Nada que eu e você venhamos a fazer, nós vamos conseguir fazer com excelência. Mas tudo é pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Mas é preciso que eu e você venha a saber qual é, onde é que nós precisamos deixar Deus tocar.
Que pedra é essa? Que depois de dormir uma noite angustiada, eu e você vai pegar essa pedra, vai colocar num determinado lugar, uma coluna, a palavra de Deus diz que Jacó fez, e ali ele chamou de Betel. Mas você entende que toda vez que alguém faz alguma atitude, um altar, é o quê? Eles querem provar que ali é um lugar de conserto, e nessa noite também tem um lugar de conserto para a nossa vida. O Senhor, Ele quer mudar, mesmo que seja o meu nome e o seu nome, a promessa dEle não muda. Ele era Jacó, passa a ser Israel, mas a promessa de Deus, ela não mudou na vida dele. E não importa se você errou, vá, como ele disse àquela mulher, vá e não peque mais.